Será que nos dias atuais, com tanta cobrança externa e interna, cobrança que vem da gente mesmo, aquela pressão do dia a dia, ainda é possível a gente manter a energia, a clareza mental e o foco nas decisões importantes? Bom, eu me chamo Endrigo Simoneto e eu empreendo há mais de 18 anos. Nos últimos 5 anos, foram os momentos mais desafiadores da minha carreira, mas também um momento de maior aprendizado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. Eu tenho que ser honesto com você. Eu era viciado em trabalho. Eu lembro que os últimos anos eu chegava em casa e não conseguia relaxar. Eu não conseguia ligar a televisão e assistir um filme em paz. A minha cabeça estava no trabalho, no projeto, naquela decisão que eu tinha que tomar amanhã, ou naquele problema que eu tinha enfrentado naquele dia antes de chegar em casa. Quando eu estava indo para as minhas férias, eu lembro que eu pegava bons hotéis, ficava na beira da praia, era um lugar para eu estar tranquilo, mas eu não conseguia relaxar. A minha mente acelerada, buscando resolver problemas que eu tinha deixado lá na empresa, tentando pensar no futuro do negócio. O que eu vou fazer quando acontecer isso, quando acontecer aquilo? E esses acontecimentos que a gente espera que aconteçam, talvez não vão acontecer em nenhum momento da empresa. E geralmente a gente pensa em coisas negativas. E era exatamente o que eu estava fazendo naquela época. Eu pensava no problema, naquele colaborador que talvez eu teria contratado de maneira errada. Eu pensava naquele projeto que estava dando errado e eu precisava encontrar um caminho de consertar ele, ou naquele objetivo anual lá da empresa, aquela meta, será que eu vou bater aquela meta de vendas? Eu estava preocupado com o que as pessoas ao meu redor iam pensar de mim. Então tudo isso que vinha na minha mente, essas imagens, esses pensamentos, eram distrações. Estavam me deixando tenso, sobrecarregado, irritado. E eu não percebia, mas eu descontava nas outras pessoas. Na verdade, eu percebia, porque muitas vezes eu deixava elas desconfortáveis. Mas naquela época eu pensava, tá, mas espera aí, eu acho que essa pessoa talvez ela não está preparada para ouvir o que eu tinha para dizer. Talvez ela é fraca demais. Eu não estava me dando por conta que aquela minha irritação interna estava sendo jogado para frente e impactando outras pessoas negativamente, diminuindo a energia delas, assim como eu estava diminuindo a minha própria energia. Quando a gente coloca uma emoção negativa para fora, o medo, a raiva, a gente deixa as outras pessoas que estão ao nosso redor perturbadas, confusas, mas a gente deixa também a gente mesmo, o nosso interior perturbado, confuso. As decisões se tornam cada vez mais difíceis. Não importa o objetivo que você tenha. Talvez seja abrir seu primeiro negócio, ganhar uma quantia de dinheiro para ter liberdade financeira, ou perder peso, ter mais saúde. Se você não tiver focado, centrado, e isso requer consciência corporal, requer respiração, atenção no que você está fazendo, dificilmente um objetivo ele é alcançado. Porque para um objetivo ser alcançado, a gente precisa de boas ações, ou melhor dito, as ações certas. Uma ação após a outra vai levando nós mais próximos ao nosso objetivo. Então, quando a gente tem a energia, só que essa energia, ela só vai vir se você tiver consciência corporal, consciência sobre sua respiração e consciência sobre o que você está pensando. Isso eu aprendi com um mentor meu e fazendo alguns exercícios no meu dia a dia, mudando alguns hábitos. Quando você tem essa energia, quando você consegue estar consciente e essa energia flui,
do seu corpo para sua mente e da sua mente para o mundo, você consegue tomar decisões mais claras, mais assertivas, melhor dito. A sua mente fica mais calma para você tomar a decisão correta. Tenta imaginar comigo como é bom ter aquela clareza mental, a clareza do futuro. Qual que é a minha meta? Quais são, talvez, os meus objetivos? No início, você vai ter um objetivo, talvez no máximo 2. Mas como é bom estar tranquilo consigo mesmo, entendendo qual que é o caminho que eu quero trilhar para a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor, eu ter clareza se elas também querem compartilhar daquele objetivo, daquele caminho comigo. E aí juntos a gente vai unir forças, vai compartilhar cada passo, cada vitória. Então é muito importante a clareza mental para que você tenha essa consciência da onde que você quer chegar. E quando essa clareza ela vem, ela inunda o seu corpo, a sua mente, o seu estado de espírito de paz, mas não só a paz, aquela energia que vem do corpo, que vem lá do fundo do corpo. É muito profundo isso. E que você consegue, de fato, aplicar isso em ações. Você vai se tornar mais resiliente, mais focado. Você vai ter mais paciência para enfrentar os desafios do dia a dia e superar eles. E mais uma vez, a clareza ela vem da consciência, a consciência corporal, da respiração, dos seus pensamentos. Então, menos é mais. Quando você tem menos informação na sua cabeça, na sua mente, quando você tem menos imagens, quando você consome apenas os conteúdos certos ou necessários para você em cada fase da sua vida, você consegue tomar decisões mais assertivas. E isso é importante porque a cada decisão assertiva que você toma, a cada movimento em frente ao seu objetivo, você vai renovando o ciclo de sucesso, você vai renovando a sua confiança, você vai renovando a sua autoestima. Tente imaginar você aí com clareza mental, com energia, com foco. Como que você se vê hoje? Você se vê uma pessoa com esses atributos, com clareza, com foco, com concentração, para executar suas atividades do dia a dia? Ou a sua mente ainda é aquela mente confusa, que pensa em muita coisa, que precisa tomar aquele cafezinho no dia a dia para poder sair daquele estado de confusão mental, só que o café te deixa mais confuso ainda, porque ele acelera ainda mais os seus pensamentos. Então, talvez chegou a hora de mudar alguns hábitos. Por exemplo, eu na minha rotina estou trocando o café pelo chá. Eu me sinto muito mais leve com o chá. Eu me sinto mais disposto para pensar. Parece contraintuitivo isso. Ah, não, mas o café tem cafeína, o café te dá energia. O café, ele acelera os seus pensamentos, ele acelera o seu estado. Então, se você já tem dificuldade para ter uma clareza mental, foco, concentração no dia a dia, o café, o energético, isso vai estimular sua mente a pensar mais. O jogo certo não é pensar mais, não é ter mais informação na mente, é ter menos. Uma mente mais afiada para tomar boas decisões e para fazer diferente, uma mente que vai te impulsionar em direção ao teu objetivo, é uma mente calma, tranquila. A gente vê muito nas artes marciais. Aquele profissional, aquele lutador, por exemplo, de Kung Fu, eles meditam.
eles fazem vários treinamentos fora do treinamento da luta em si, para manter o quê? A consciência no corpo e a consciência na mente. Eles meditam sobre os seus pensamentos, sobre eles. E isso faz com que eles tenham uma performance melhor numa luta de Kung Fu, por exemplo. É a mesma coisa se você é médico, empresário, se você trabalha dentro de uma empresa. Quanto mais calma tiver sua mente, mais focado e mais clareza para tomar boas decisões você vai ter. Então, talvez chegou a hora de dormir um pouco mais cedo. Quando você dorme mais cedo, seu corpo tem mais tempo para descansar. Você entra naquela janela do sono onde o seu corpo se recupera melhor. Aquela janela entre as 10 da noite e a 1 da manhã. Essa é a janela onde o seu corpo mais se recupera. Você troca, talvez, o seu cafezinho por o chá. E aí, esse chá te torna mais leve, mais tranquilo. Você começa a fazer alguma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma academia. Você vai pouco a pouco mudando esse hábito. Você pode, inclusive, trazer o exercício da respiração. Para quê? Você senta de maneira confortável sobre os seus iscos, você percebe o seu corpo, você pode até mesmo fechar o seu olho. Quando você faz isso, você inspira e você expira. Então, exercícios de respiração, de presença corporal, são muito importantes no seu dia a dia. São hábitos que, pouco a pouco, vai transformando uma mente agitada numa mente mais tranquila. E essa tranquilidade mental, essa simplicidade mental na hora de pensar, ela te traz mais energia, ela te traz mais foco. E ela faz com que você tenha uma visão mais aguçada. Pense comigo, como que seria bom você chegar no seu trabalho com os seus colegas e eles perceberem que você está tranquilo, que você tem resiliência, paciência em momentos desafiadores, que você mantenha a calma sempre que necessário. Quando as coisas saem do controle, você é a pessoa que tem aquela consciência do que está acontecendo e é um exemplo para eles, é um exemplo de liderança. Não importa o cargo que você atua hoje, o papel que você tem. Você pode ser essa pessoa no seu trabalho e pode também ser essa pessoa em casa, com esposa, com filho, com pai, com mãe. Então, esse é um ganho para a vida toda, não é um ganho só para o trabalho. São todas as áreas da vida, mas principalmente é um ganho para você. Esse ganho, essa consciência sobre você, sobre o que você pensa, essa clareza para tomar boas decisões, vão fazer uma diferença gigante na sua jornada. O seu objetivo que você pode estar olhando hoje, pensando, nossa, mas está muito longe para eu chegar lá, talvez só essa mudança de hábito, só essa mudança de silêncio na mente pode te trazer uma percepção diferente. Talvez essa percepção de distância de onde você está hoje, do seu objetivo, somente com essas mudanças você tem uma percepção que você está mais perto dele do que você imagina. Você tem mais energia e você confia mais no processo. Você confia mais em você. E você busca soluções ao invés de problemas. Essas soluções, elas vão te levando cada vez mais próxima desse seu objetivo, não importa qual ele seja. Eu, por muito tempo, fui aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que agia, na verdade, reagia e depois se arrependia. Hoje, o meu trabalho é muito mais voltado para eu analisar a situação, estar consciente do que está acontecendo e tomar uma decisão bem pensada, não uma decisão no impulso.
Não uma decisão que eu vá me arrepender depois. Como que eu vou responder, muitas vezes, a um questionamento de alguém? Como que eu vou me portar em casa, com os meus amigos, no meu trabalho? Essa diferença de postura que eu estou adotando hoje, eu tenho certeza, e eu já estou vendo mudanças no meu dia a dia, são mudanças rápidas, está me levando para outro patamar de jogo. Eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais confiante, eu estou me sentindo mais preparado para alcançar qualquer objetivo que eu venha traçar na minha vida. E eu sei que isso pode mudar ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, ao longo dos meus anos. Então, se eu me preparar fisicamente, consciência corporal, e isso vem também através da respiração. Se eu preparar minha mente para atuar de maneira calma e eu puder ter uma visão além da curva, uma visão onde eu consigo muitas vezes antever os problemas, nem sempre é possível, mas muitas vezes é quando você tem uma mente mais calma, mais tranquila. Eu tenho certeza absoluta que o meu nível de conquistas na vida, não importa qual seja, pode ser material, pode ser alguma experiência, alguma viagem que você queira fazer, vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, o que você está imaginando na sua mente e o que você coloca como intenção em ações, mesmo que demore um pouco mais do que você imagina, em algum momento da jornada você vai chegar. Pense agora comigo. De 1 a 10, sendo 1 menos e 10 mais. Qual que é o seu nível de clareza nesse exato momento? De 1 a 10. Escreve aqui nos comentários. E se você tiver intenção de conhecer mais esse universo da clareza mental, da tomada de decisão, eu gravei um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre a importância da clareza e da visão no processo de empreender. Empreender em qualquer tipo de projeto, seja um projeto de saúde, um projeto de carreira, um projeto de família. E essas questões que eu abordo nesse vídeo, elas são mais importantes do que dinheiro, e eu relato isso nesse vídeo. Então eu vou deixar ele aqui, em algum lugar dessa tela e na descrição, para você clicar e assistir agora.